Olá a todos. Bom, eu vim falar aqui hoje sobre um assunto chamado de derivadas parciais, que a gente deriva funções de mais de uma variável, como é esse caso aqui. Eu tenho duas variáveis, no caso aqui x e y, e aí eu vou derivar essa função. Para que a gente possa derivar essa função da maneira correta, a gente vai usar o que a gente aprende no cálculo 1, das derivadas com funções de uma variável. Porém, nesse caso, a gente precisa fazer de uma forma separada, E a nomenclatura, a anotação, vamos melhor dizendo, a anotação ela é diferente das derivadas de funções de uma variável, Em que a gente chamar de dx, ou f'. Nesse caso aqui, a gente vai notar dessa seguinte forma: a derivada parcial da função f em relação à variável. No caso aqui, eu vou fazer primeiro entre a variável x e depois eu vou fazer a derivada em relação à variável y, certo? Uma outra forma de entender a notação das derivadas parciais é por colocar o f e o x assim pequeno, ou um f y, certo? Então, como é que a gente faz uma derivada parcial? Bom, a gente primeiramente tem que analisar qual é a variável que eu estou derivando. Nesse primeiro caso, aqui, eu vou derivar em relação a x. E aí eu vou usar a mesma técnica que a gente aprende no cálculo 1. No caso aqui, eu tenho 2x ao quadrado, o 2 cai multiplicando, então fica 4x e diminuindo no expoente, fica o expoente 1 que não precisa colocar. Nesse caso aqui, mais, Opa, deixa eu ajeitar aqui mais. O xy, como é que eu derivo isso aqui em relação a x? Qual que é a derivada de x? É 1. Eu coloco 1. E o que é que eu faço com esse y? Eu não faço nada, eu apenas repito. Então fica 1 vezes y, ok? Porque eu estou derivando em relação a x. No caso aqui agora de menos y à quarta, aqui eu não vou poder repetir o menos y à quarta da mesma forma como repeti esse y aqui que estava junto do x. Por quê? Porque ele não está multiplicando a minha variável. Quando ele está sozinho, ele vai ser considerado uma constante. E a derivada de uma constante é zero. Então, nesse caso, qual que é a minha derivada em relação a x? 4xy, certo? E aí, quando eu for derivar em relação a y, eu uso o mesmo procedimento, só que em relação a y. Por exemplo, a derivada de 2x ao quadrado, como não tem um y nessa função, eu considero ele uma constante, então é zero. No segundo caso, eu vou derivar o y, que a derivada de y é 1. E 1 vezes x é x. Quando o x está junto da variável, ele é repetido. Quando ele está sozinho, ele é considerado constante, ok? Aí menos, y à quarta, derivando 4y à terceira, certo? É dessa forma que a gente faz derivadas parciais. A gente deriva normalmente, considera a variável, E se tiver uma outra letra, no caso y, junto com a variável com a qual eu estou derivando, eu vou apenas repetir. Quando ela está sozinha, não tem nenhuma, a variável não está multiplicando ali, a letra independente, A outra variável, ela vai ser considerada constante, como é o caso de y à quarta, quando eu derivo em relação a x, e como é o caso de 2x à segunda, quando eu derivo em relação a y, certo? Então, essas observações são importantes a gente ver que a gente só deriva em relação às variáveis. A gente tem que observar qual a variável que eu estou derivando, se é x ou se é y, ou outra variável, z, w, enfim. E nesse caso aqui, o que acontece? Por que eu não devo usar f'? Por conta disso, que eu faço as derivadas de forma separada. Eu derivo em relação a x, no caso dessa função é isso aqui, 4x mais y, e quando eu derivo em relação a y, é x menos 4y à terceira, certo? Então é isso, gente, é uma breve explicação de derivadas parciais. Depois eu vou trazer alguns exercícios e mais explicações em relação a esse assunto, E também é importante a gente entender o que são funções
de mais de uma variável, ok? Então, até a próxima.